Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. É um pouquinho estranho dar aula sem olhar para o rostinho de vocês, mas a gente vai se acostumando, né? Antes da gente começar, eu quero dar 3 recados importantes. O primeiro deles é que vocês vão receber sempre as videoaulas às segundas-feiras, tá? Então toda segunda-feira eu vou enviar o link das videoaulas para vocês assistirem. E toda semana a gente vai ver um tema diferente, tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver um tema, exercícios do caderno e do livro, tá bom? Semana que vem, outra matéria e na outra, assim por diante, tá? Segundo recado, sobre as aulas de redação. A gente tinha chegado a mudar as nossas aulas de redação para terça-feira, porque a gente tem 2 aulas, mas devido às circunstâncias a gente vai voltar para as quartas, tá bom? Então, quarta-feira, aula de redação, pega o caderno de redação que a gente vai fazer uma atividade, tá? Terceiro recado. Não estranhe se vocês ouvirem barulho, choro, grito, são os meus filhos brincando na sala, tá bom? Então vamos lá. A matéria dessa semana são as orações subordinadas adverbiais. Tá? Era pra gente ter dado continuidade nesse assunto, mas não deu. Então agora a gente vai ver desde o início, certo? A gente já viu as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e agora a gente vê as subordinadas adverbiais. Tem, acho que, se eu não me engano, 9 classificações. Mas a gente vai tirar isso de letra. Vamos lá. Antes da gente começar com as subordinadas adverbiais, vamos só lembrar o que são orações subordinadas, tá? As orações subordinadas são aquelas que precisam ter um complemento. Elas não são dependentes, elas precisam de outro complemento para existir, tá? Lembram disso? Ok. Então vamos lá. As orações subordinadas adverbiais, elas possuem valor de advérbio ou locução adverbial, né? Tempo, modo, causa, meio, enfim. E essas orações, elas se classificam em alguns tipos. O primeiro deles é que elas são causais, quando elas exprimem causa ou motivo. Tá? As principais conjunções adverbiais são essas aí. Porque, que, como, pois, por quanto, visto que, uma vez que, já que, desde que, entre outras. Olha o exemplo aí, ó. Não fomos à festa porque estava chovendo. Tá? Esse porquê estava chovendo é a oração subordinada adverbial. Está explicando o motivo, né, deles não terem ido à festa. Segunda, comparativa. Ela exprime uma comparação entre coisas ou pessoas. E as principais conjunções adverbiais são como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem ou que. Olha o exemplo. Paula é tão estudiosa como o seu irmão. Está comparando a Paula com o irmão, certo? Por isso ela é uma comparativa. A concessiva exprime uma permissão, certo? Olha as principais conjunções aí. Embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que e mesmo que. Olha o exemplo. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Tá? Mesmo com o pé quebrado, ela ainda dança, ela dá o jeito dela. Tá? Condicional ou condicionais exprime uma condição. As principais conjunções são se, caso, com, tanto, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, se em que. Então, ó, iremos à festa desde que não chova. Nós só iremos à festa com uma condição. Por isso ela é condicional, tá? Próximo. Conformativas. Exprime uma conformidade. Como algo deve ser feito, tá? As principais conjunções são conforme, segundo, como, de acordo, entre outras. Por exemplo, tudo ocorreu como estava previsto. Tá? Estava previsto daquele jeito e aconteceu daquele jeito. Por isso ela é conformativa. Consecutiva, uma consequência. As principais conjunções são que, de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, entre outras. Exemplo, falou tanto que ficou rouco. A consequência dele falar tanto foi ele ter ficado rouco.
ok? Finais, exprimem finalidade. As principais conjunções são a fim de que, para que, porque, para, entre outras. Olha o exemplo. Estamos aqui para estudar. Qual a finalidade de estarmos aqui? Para estudar, tá? Temporais, exprimem circunstância de tempo. E suas principais conjunções são enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que. Olha o exemplo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Está dizendo o tempo, né, em que eles estão se divertindo, certo? Por isso ela é temporal. E por último, nós temos as proporcionais, exprimem proporção, medida. E suas principais conjunções são a proporção que, a medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos, e por aí vai. Exemplo, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Está dizendo a proporção do tempo, tá? Bem simples. Esses exercícios de fixação, vocês vão também copiar no caderno, tá? Vocês vão copiar toda essa explicação que eu passei agora, que eu falei agora, vocês vão copiar no caderno, como se a gente tivesse colocado na lousa, tá? E esses exercícios também vão copiar e responder no caderno. Vocês vão classificar as orações subordinadas adverbiais, dizer qual é o tipo delas, se é temporal, se é final, se é causal, se é proporcional, tá? Vai repetir porque tem 10 frases, né? Então, leiam aí com atenção, voltem lá na explicação e respondam. Os exercícios do livro que vocês vão ter que fazer diariamente, eles vêm agora, ó lá. Então, a lição de hoje é essa daí que eu acabei de passar, copiar a matéria no caderno, responder os exercícios de fixação e tá tudo certo. De terça-feira, amanhã, que nós temos 2 aulas, vocês vão ter 2 exercícios do livro para fazer. Então, o primeiro é do 1 ao 3, da 123 e 124, com todos os enunciados, e o exercício do 1 ao 4, da 124 e 125, com todos os enunciados, tá? 2 aulas amanhã, 2 exercícios. Quarta, vai ter a nossa aula de redação. Vocês vão receber um arquivo do PowerPoint com gênero textual e uma atividade, tá, proposta para vocês responderem no caderno de redação. Quinta-feira, exercícios do livro, do 1 ao 3, das páginas 127 e 128, com todos os enunciados. E na sexta, mais exercícios do livro, do 1 ao 5, das páginas 130 e 131, também com todos os enunciados. Todos esses exercícios, eles são referentes às orações subordinadas adverbiais, tá? Lembra que eu falei que toda semana a gente vai ver uma matéria específica? A matéria dessa semana são as subordinadas adverbiais. Semana que vem a gente muda de assunto, tá bom? Mais uns recadinhos. Salvem essa videoaula, vejam quantas vezes for necessário até vocês entenderem e fixar a matéria, tá? Se mesmo assim restar dúvida, eu vou estar online no WhatsApp até o meio-dia, tá? Hoje. Escrevam lá, perguntem, tirem dúvidas. Se você tiver dúvida após esse horário, após o meio-dia, guarda a dúvida e fala comigo amanhã, tá? Todos os dias eu vou estar online até o meio-dia, certo? Depois disso eu não respondo mais. Então, por hoje é só. Se cuidem, estudem e até semana que vem. Tchau!